dessa vez sobre o TRE de Roraima, né? A FCC foi a bancalizadora do ano 2015 para o cargo de analista. E eles cobram o seguinte: rootkits exploram vulnerabilidades do sistema operacional de um computador e são usados para... Então aqui ele deu a definição. Eu não sei o que é vulnerabilidade, gente. Não se pode esquecer que vulnerabilidades são fraquezas, né? São falhas. E aí vamos analisar o que ele está cobrando aqui. O rootkit serve para transformar um computador em zumbi? Falso. Ele não transforma o computador em zumbi. Simplesmente ele tem acesso a total e ele se esconde no módulo dos arquivos, das tarefas, de memória. Cria uma conta anônima de e-mail? Pelo amor de Deus, gente. Como que ele vai criar uma conta de e-mail sendo que ele ataca sistema operacional? Então pode se eliminar também. Substitui a página inicial de navegação por uma página de propaganda forçada. Gente, ele ataca o sistema operacional, então já elimina-se de vez. Esconde, né? E assegura a presença de um invasor ou de um malware em um computador comprometido. Então vamos analisar isso aqui. Esconde e assegura a presença de um invasor ou de um malware em um computador comprometido. Bom, o que seria esconder? O software, né? Ou na verdade nem é software que a gente pode falar, né? O malware rootkit, ele tem acesso total ao seu sistema operacional e ele fica escondido. E lembre-se, eu falei para vocês, né, que o rootkit ele trabalha em conjunto com várias outras pragas digitais. Por quê? Porque ele tem acesso, né, total ao teu computador. Ele explora vulnerabilidades. Então ele esconde? Verdadeiro. Ele assegura a presença de um invasor? Sim, gente. Por que ele assegura a presença de um invasor? Porque ele vai explorar todas as vulnerabilidades. Ele trabalha em conjunto com worms, ele trabalha em conjunto com spywares. Por quê? Porque ele sabe todas as falhas do seu sistema operacional. E, consequentemente, ele facilita a vida do invasor. Porque ele assegura o seguinte: rootkit, qual que é a falha do Windows? A falha do Windows está na memória, então eu vou atacar a memória. Então ele está facilitando a vida do invasor. Então é verdade, ele assegura a presença do invasor porque ele conhece todas as fraquezas do sistema operacional. Então até então essa resposta ela está correta. E vamos analisar outra. Captura imagens da tela, gente? Nada a ver. Quem captura imagens da tela se chama uma praga digital, o Screen Blogger. E aí nós sabemos que a resposta correta é a letra D, tá? Essa D a gente poderia responder também só por eliminação. Por que só por eliminação? Não é função transformar em zumbi, não cria conta de e-mail, não substitui a página inicial e não captura a tela. A função dele é se esconder dentro do sistema operacional, pesquisar todas as vulnerabilidades e facilitar a vida do invasor, a vida do cracker. Então, resposta correta, letra D. Beleza? E aí a gente vai para um próximo tipo de praga digital chamado de botnet. Bom, gente, o botnet, eles são muito utilizados para você fazer um ataque de DOS, tá? O que é DOS? DOS significa Denial of Service, né? Que é o que? Negação de serviço. Para quem não viu a aula, volte lá e veja a aula, né, sobre ataques, pelo amor de Deus. Por quê, gente? É que nem eu falei, não tem como você ver a aula de ameaças se você não viu as partes do princípio, se você não viu os conceitos básicos de rede de computadores, tá? Então, o que seria o ataque DOS? É quando você sobrecarrega um servidor. Como assim sobrecarrega um servidor? Imagine só, né, que nós temos 20 mil alunos na LAC. Então a gente está acostumado com 20 mil acessos, por exemplo, simultaneamente, certo? Só que, de um certo dia, teve 200 mil acessos. O que vai acontecer? O servidor ele não vai conseguir gerenciar tanta quantidade. É porque ele estava acostumado com o quê? Com 10 mil, 15 mil, 20 mil. Agora 200 mil ele vai sobrecarregar. Ele vai sobrecarregar tanto que ele vai ficar lento, até chegar a parar totalmente. Então isso que seria um ataque de DOS. E como que funciona o ataque de DOS? Através dessa praga digital, botnet. Como que funciona botnet, gente? Boot é inicialização, net é uma rede. Então ele vai transformar vários computadores em zumbis. Isso mesmo. Então por isso que eu coloquei essa imagem aqui. Aqui está o servidor, né?
E esse servidor, ele vai ter acesso a vários computadores espalhados pelo mundo. Então o usuário mal sabe ele, mas ele vai tentar acessar o site da LAC, né? De modo que vários computadores vão tentar acessar ao mesmo tempo, né? E aí vai travar e chegar até interromper o serviço da LAC Concursos. Só que quando a gente utiliza o ataque de bootnet, nós não estamos falando mais de DOS, porque DOS seria uma máquina em si. Nós teríamos falando de DDoS, porque é distribuído, né? Por que eles são distribuídos? Eu tenho várias máquinas, ó, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1 milhão, beleza? Então, esse ataque de bootnet, né, ele garante que o atacante, né, o cracker em si, ele tenha total domínio sobre as outras máquinas. Como ele tem total domínio sobre as outras máquinas, ele consegue derrubar sites, derrubar órgãos públicos, roubar dados de todos os outros computadores, porque eles são zumbi, então eles mal sabem que essas pessoas estão tendo acesso a todas as informações, enviar spam, hospedar site. Como assim hospedar site? Eu posso pegar essa própria máquina aqui, por exemplo, a máquina 2, e hospedar um site lá dentro dela e o usuário nem sabe ele, né? E eu posso também criar sites falsos e hospedar dentro dele, né? Então assim, temos que ficar atento que quando o cara tem um tipo de praga chamado bootnet, ele transforma o teu computador em marionete, tá? De modo que ele faz o que bem entender com o seu computador. Normalmente, o software bootnet, ele é focado para que você faça um ataque DOS ou DDoS, né? Lembrando, quando são vários computadores, né, nós estamos falando de ataque DDoS, né? Porque ele é distribuído. E vamos ver como é que ele cobra isso em questão de concurso público, tá? Deixa eu apagar aqui para facilitar a visualização. E aí, dessa vez a pergunta foi do TRE do Amapá, né? A bancalizadora foi a FCC no ano de 2015 para o cargo de técnico, e eles cobram o seguinte: este ataque é um dos tipos de ameaças que se tornou famoso justamente por ter sido o mais executado pelo grupo Anonymous para derrubar diversos sites pelo mundo, né? E aí, uma palavrinha que eu já vou fazer você entender: derrubar, né? Você vai deixar lento até parar. Então, nas questões de concurso público, normalmente eles falam derrubar. E derrubar eu já sei que é DDoS ou DOS, né? Para efetuar o processo, os hackers precisam criar uma rede zumbi. E aí já matei a charada também. Porque rede zumbi eu sei que é bootnet. Mas vamos verificar o que ele está perguntando. Que inclui uma infinidade de computadores infectados, de maneira que eles possam ser controlados por um host mestre, né? Quando o hacker escolhe o alvo, ele envia o IP para o mestre, que se encarrega de distribuí-lo por toda a rede zumbi. Então, aqui eu já matei a charada também, porque se é distribuição, não pode ser mais DOS, porque é um ataque distribuído. E aí, essa rede pode incluir milhares de computadores, que são responsáveis por sobrecarregar o alvo até que se ele torne indisponível. Então, bem fácil aqui. Eu tenho que achar a alternativa que se encontre, né, o ataque de DDoS e que fale também que é uma rede bootnet. Então vamos analisar, né, qual que seriam as alternativas. O tipo de ataque, o tipo de rede zumbi referenciadas no texto são respectivamente, lembrando que respectivamente, pelo amor de Deus, é em sequência, né? Então, port scan não é, né? DDoS, ataque, né? E bootnet, opa, tá aqui. O ataque em si, que é o do grupo Anonymous, né? É o DDoS, porque ele é distribuído. E qual que é a ferramenta utilizada, né? A ferramenta utilizada, o tipo de rede utilizada é bootnet. Então tá aqui a resposta. Mas port scan não é, né? DOS, ataque e bootnet. Aqui que seria o X da questão, né? Brute force não é, força bruta. DOS seria um ataque para pouco computador, na verdade pouquíssimo, um computador, 2 computadores. Só que a palavra-chave aqui, ó, milhares de computadores. E aqui fala, cadê a parte que fala distribuído? Então, uma vez que falou distribuído e milhares de computador, não pode ser um ataque DOS,
É um ataque de DDoS. Beleza? Então a resposta correta, B de bola. Beleza? E aí a gente vai para a prefeitura de Teresina agora, né? A FCC foi a bancarizadora para o ano de 2006 para o cargo de analista. E eles cobram o seguinte, né? Trata-se de um tipo de ataque em redes de computadores que compreende a ação de um botnet, uma rede zumbi, que concede o controle de vários computadores, palavra-chave, vários computadores, para enviar constantemente pacotes de dados a um determinado servidor. O tipo de ataque descrito é, gente, se ele falasse um computador, dois computadores, né, eu saberia que seria DOS. Como eu falei, vários computadores, ele é distribuído. Se é distribuído, é DDoS. É spoofing, gente. Spoofing é um ataque de mascaramento, nada a ver com a paçoca. Phishing é pescar. Spam é e-mail não solicitado. Então eu poderia estar em dúvida entre o DOS e o DDoS. Só que uma vez que eu falei que são vários, ou milhares, ou muitos computadores, é um ataque distribuído. Se é um distribuído, é DDoS. Então a resposta é correta, B de bola. Então temos que ficar atento a esses dois, porque DOS é um computador, dois computadores, são pouquíssimos, né? Agora, quando é muitos, quando é milhares, é distribuído. Se é distribuído, é DOS. E qual que é a ferramenta que eles utilizam? O botnet, que vai transformar em uma rede zumbi. Beleza? E aí a gente vai para um outro tema bem importante que começou a entrar, né, no mercado, assim, né, na sociedade em geral, de uns 3 a 4 anos para cá. Então é uma praga digital que consequentemente pode cair muito nos concursos de 2017, que é o ransomware. O que eu preciso saber sobre ransomware? Resgate, tá? Como assim resgate, gente? É como se fosse um sequestro relâmpago. Como assim um sequestro relâmpago? Essa praga digital vai pegar as informações do seu banco de dados, né? Então ele vai pegar o banco de dados da empresa, o banco de dados do órgão público e vai criptografar, né? O que seria criptografar? Transformar ele em algo legível através de uma chave. E aí o que acontece? Se você não tiver essa senha, né, que praticamente é inquebrável, né, você não consegue ter acesso aos seus dados. E aí o que eles fazem? Os crackers, né, os atacantes, vão cobrar um preço para você. E aí, por exemplo, se você não pagar para mim $5.000, né, você não tem acesso mais à sua informação. E a gente sabe que hoje informação é poder, né, porque a gente tem que desapegar do valor de hardware e se apegar no valor da informação. Então a gente sabe o seguinte, que informação é muito importante, né? Só que aconselhado pagar? Não, gente, você nem sabe quem que é a pessoa, né? Vai saber se você vai pagar a informação, vai pagar por o valor da informação e o cara vai trazer essa informação para você, até porque particularmente é impossível você rastrear esses caras, porque esses caras eles trabalham com Bitcoin, que seria o que? Uma moeda virtual. Então você não consegue rastrear onde que esse cara tá, né? Então esse é um tipo de ação, né, que está muito utilizado, principalmente em prefeituras pequenas, onde que não tem tanto, eles não focam muito na parte da segurança da informação. Empresas também pequenas, por exemplo, lojas, né, mercadinhos pequenos de bairro, né, de distrito, de vilarejo, eles estão atacando muito. Por quê? Porque a pessoa são inocente, não investe na parte da segurança. E aí uma vez que ele resgatou, por exemplo, né, ele resgatou o teu banco, ele entrou no teu banco de dados, criptografou o teu banco de dados, se você não digitar a senha lá, nunca mais você consegue, né? A não ser que você pague e tente, né? Mas normalmente é difícil, muito difícil você encontrar esse tipo de criminoso. Então, a título de concurso público, o que eu preciso saber, professor João Kleber? Que é um tipo de praga digital que vai criptografar, vai pegar o banco de dados, né? Vai colocar uma senha. E aí, se você não souber a senha, você não consegue acessar. E aí ele vai cobrar, né, um valor para informar essa senha. Beleza? Então como que se cobra isso? Dessa forma, como se cobrou no Tribunal de Justiça do Piauí, né? A bancarizadora foi a FGV no ano de 2015 para o cargo de analista. E eles cobram o seguinte: um tipo de ataque que vem se popularizando é o chamado de ransomware, que tem por características, vamos analisar as características, né? Deixa eu apagar aqui para facilitar.
Então ele está perguntando o seguinte, qual que é a característica do ransomware? E a gente sabe que é o quê? Ele sequestra, né? Ele encripta, né, o seu banco de dados, coloca uma chave para de modo que você não tenha mais acesso. Vamos verificar o seguinte, letra A, o envio de e-mails falsos, gente, ransomware faz isso? Nada a ver, né? É a combinação de ataques simultâneos a um site a partir de várias máquinas infectadas? Não, isso aqui é um ataque chamado DOS, então nada a ver também. O envio de determinadas mensagens a portas específicas procurando vulnerabilidades? Nada a ver, gente. Ele não fica procurando vulnerabilidades do sistema, ele ataca o banco de dados, ele põe uma chave, né? A quebra de senhas através da combinação de todas as combinações possíveis. Gente, não tem nada a ver, isso aqui é um ataque chamado de força bruta, né? Também não é. E a letra E, né? O sequestro de dados via criptografia, na qual você vai colocar uma chave, né? Cobrando um resgate para a liberação da chave. Tá aqui o ataque. Ransomware. Você vai atacar o banco de dados, vai criptografar, vai gerar uma chave e para disponibilizar essa chave ele vai cobrar. Então, resposta correta, E. Beleza? E aí a gente vai para mais uma praga digital, né? Que na verdade, né, é até interessante salientar. Ele não era para ser uma praga digital. Mas, né, o pessoal já deve estar falando assim, professor, o senhor toda vez fala isso. Mas o ser humano, né, ele faz coisa que até Deus duvida, né? E ele utilizou essa ferramenta que até então era para modos de benefício. Olá, né? meus amigos, minhas amigas. Inicialmente eu peço desculpas pois interrompi os seus estudos, mas essa playlist especial que a LAC Concursos fez especificamente para o concurso da Banrisul 2022. Nessa playlist nós vamos colocar 200 videoaulas do nosso curso. Só que o nosso curso tem mais de 200 aulas, isso garanto para você. Gente, essas aulas são demonstrativas, é para você ter conhecimento da qualidade e a seriedade que nós trabalhamos aqui a questão de concurso público. Você quer assistir o restante dessa videoaula? Você quer fazer o nosso curso completaço? Cara, ponta a ponta do edital, papo reto para vocês, um investimento apenas 10 parcelinhas de R$200, é isso mesmo. 10 parcelinhas de R$200, você vai assistir na nossa plataforma, você vai ter direito, olha só, o personal coach. O que é o personal coach? É o estudo em regime de metas. Ali nós iremos organizar toda a sua vida no site, a gente vai fazer um painel de controle tipo amarelo, vermelho, verde porque você cumpriu a meta, vermelho porque você está devendo e amarelo porque cumpriu parcialmente a meta, que são atributos importantes na caminhada aí de quem quer ser aprovado, beleza, galera? Então, não fique bravo comigo aí, porque interrompi essa aula sua, mas é uma aula demonstrativa do site lá Concursos, tá certo? Clique aqui embaixo, fale com nossos atendentes ou faça diretamente a sua matrícula, você não vai se arrepender. Forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau.